o versículo de número 12, para esta exposição, para este sermão, que com a leitura do verso 12 diz assim: bem-aventurada é a nação cujo Deus é o Senhor, e o povo que ele escolheu para a sua herança. Bem-aventurada é a nação cujo Deus é o Senhor. Irmãos, quando eu ouço essa expressão, bem-aventurado é a nação cujo Deus é o Senhor, eu olho para a minha nação, eu olho para a nossa nação, e eu sei que há uma inquietação social, há uma inquietação econômica, política de uma forma exacerbada, há um incômodo instalado, há uma indagação cada vez maior na mente das pessoas com respeito ao papel da igreja acerca ou diante da política instalada e da situação econômica imposta nesse momento. Qual é a opinião da igreja acerca de tudo quanto está havendo? Os crentes, será que estão pensando alguma coisa acerca de tudo quanto está acontecendo? As pessoas indagam, batendo as nossas portas, dizendo: será que a igreja deve se fechar diante de um contexto verticalista, espiritual, e não deve se preocupar com os problemas, com os dilemas das massas, não deve olhar para as pessoas à sua volta? Como é que a igreja tem se posicionado? Qual é a postura da igreja diante de tudo quanto se tem falado e acontecido? Afinal, qual é o ensino de Jesus? Este é o ponto de interrogação mais certo de se fazer. Este é um ponto mais importante a ser colocado. Será que Jesus, ele pregou apenas uma libertação espiritual? Será que Jesus deixou de lado uma libertação social, uma dignidade trazendo ao coração do homem? Qual será que foi a pregação de Jesus? Será que Jesus, ele colocou ao coração dos homens uma inquietação acerca do status político, econômico da sua época? Ou ele apenas pregou e a preocupação dele era apenas acerca do reino espiritual que estava para vir e já era nele? Jesus foi apenas um guru espiritual? Ele é um revolucionário político? Jesus Cristo, ele veio com que mensagem? Ele pregou acerca do quê? Qual é o pensamento dos cristãos diante de um mundo que cada vez mais se politiza a respeito destas coisas que estamos indagando, inquietos, indignados? Qual é a postura do cristão? Qual é a palavra que o cristão tem hoje a liberar sobre o coração da nação brasileira? Qual é? Há uma bipolarização, há muita inquietação. Eu quero dizer que sim, nós temos uma posição sobre a liberdade. Sim, nós temos um posicionamento a respeito da liberdade que difere da visão de muitas ideologias, de muitos grupos sociais. Nós temos, a partir da palavra de Deus, um posicionamento acerca do que se chama liberdade. Todas as pessoas indagam contra injustiças sociais, estão perguntando qual é a opinião de Deus. Será que Deus, ele está enxergando crianças morrendo de fome em favelas? Será que Deus está enxergando a despropriação de um governo, de um estado, de pessoas tão carentes, de lugares onde eles poderiam morar, mas agora por um fato, por um egoísmo, agora eles são tirados, despropriados, eles são explorados? Será que Deus está enxergando o coração de um pai lá no Nordeste agora, preocupado com o que colocar à mesa dos seus filhos, da sua família? Será que há um olhar de Deus hoje para uma cidade do tamanho de São Paulo, por exemplo, vendo pessoas pegando comida no lixo, procurando no lixo como animais, comida para poderem saciar a sua fome? Será que Deus está olhando para antros dentro da nossa cidade, onde pessoas se reúnem para usar
drogas, estão esquecidos, marginalizados, arrebentados, escolheram isso por conta própria, arrebentaram a própria vida. Mas será que Deus está enxergando tudo isso? Será que Deus está enxergando pessoas que abusam de outras pessoas, abusam do mais frágil, homens abusando de crianças, mulheres abusando de crianças, patrões abusando de funcionários, funcionários abusando e fazendo de tudo para que consiga roubar até mesmo o tempo, o dinheiro, a energia da empresa, dos seus patrões, se voltam contrário, com mentiras, com falcatruas. Será que Deus está vendo a corrupção política? Será que Deus está enxergando tudo isso que estamos vivendo? Esse egoísmo, esta luta pelo poder, quem é que manda mais? Quem é que faz o povo de fantoche melhor do que o outro? Quem é que manda nesse país? E essa luta pelo poder, machucando, abusando, arrancando da mesa do trabalhador aquilo que é de sustento para casa. Será que Deus está vendo tudo isso, pastor? E eu vos digo, Deus está vendo, Deus está enxergando, Ele sabe, Ele não está alheio às nossas orações, Ele não está com as mãos encolhidas, nem com os ouvidos agravados, é o contrário. Ele está com as mãos estendidas e os ouvidos bem abertos à oração do pobre, do necessitado e daquele que o clama 24 horas por dia, socorro e justiça. Deus está vendo, mas o projeto de Jesus para o restabelecimento de uma sociedade justa, uma nação que promova a justiça, passa pelo campo do pessoal e do individual. Essa é a nossa diferença acerca da liberdade. Por quê? Nós não podemos querer promover justiça no Brasil se homens, indivíduos não estiverem comprometidos com justiça social. Nós não podemos desejar em nossa nação mais igualdade, equidade, se homens, indivíduos, pessoas não estiverem comprometidas com estas virtudes e estes valores. O Espírito Santo de Deus, ele não trabalha com massas. O Espírito Santo de Deus, ele não trabalha com povos e nações dessa forma. A Bíblia Sagrada diz que o Espírito Santo de Deus, ele convence o homem, o indivíduo, do seu pecado, da justiça e do juízo. O que isso significa? Que o projeto de Jesus Cristo, ele não passa pelo Palácio do Planalto, nem pelo Palácio dos Bandeirantes em São Paulo. Ele passa pela Igreja de Jesus Cristo, para que a igreja com a sua mensagem possa explanar para indivíduos, para pessoas em particular, e o Espírito agora interpelando corações individualmente e convencendo vidas individualmente, homens que têm determinada liberdade de volição, de decisão, poder de decisão, relativamente ele tem um certo poder de decisão da sua própria vida, e o Espírito Santo de Deus está todos os dias, através da palavra, convencendo homens individualmente. Por isso nunca na sua vida despreze um momento a sós com o outro, não despreze o seu momento de evangelização para com uma pessoa. Pastor, mas é só uma pessoa, eu quero ganhar grandes nações, grandes continentes. O Espírito Santo também, mas ele faz isso convencendo individualmente homens e mulheres. Esse é o nosso posicionamento de liberdade, porque nós somos gentes, nós não somos robôs, nós não somos marionetes que Deus faz conforme quer. E agora há um ponto de interrogação que se pergunta: e como que o mundo está desse jeito, se Deus usa cada um como marionete, faz como deseja? Não, nós somos gentes. E pelo fato de nós sermos gentes e com uma relativa liberdade, é que o mundo está esta desgraça toda, o mundo está este caos todo, o mundo vai de mal a pior, porque o ser humano tem relativa liberdade, volição, poder de decisão, e tem destruído não a sua própria vida, mas aqueles que estão no seu lar, na sua casa. Consequentemente, as somatórias das injustiças pessoais, a somatória do caos e dos pecados
pecados individuais, acontecem a injustiça social, o pecado estrutural, o pecado social, a maldade social. Não acontece no todo, acontece na somatória dos pecados individuais. E o Espírito Santo está nesse projeto do convencimento do indivíduo, porque o indivíduo tem poder relativo de liberdade, de decisão e de volição. É por isso que eu prego aqui. É por isso que Jesus Cristo, ele nunca ignorou, pelo contrário, as maiores mensagens de Jesus Cristo foi para indivíduos. Quando você ouve, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Mensagens tão profundas do capítulo 3 de João, por exemplo, quando diz é necessário nascer de novo, agora da água e do Espírito, porque quem nasce da carne é carne, mas quem nasce do Espírito é do Espírito. São mensagens tão profundas, não foi para a multidão. Jesus estava pregando para uma pessoa só, para Nicodemos. Quando Jesus Cristo estava pregando, eu tenho uma água para te dar, que quando você beber dessa água, você nunca vai ter mais sede. Pelo contrário, do teu interior fluirão rios de águas vivas. Ele estava pregando para uma mulher, a mulher samaritana. Ou seja, a nossa responsabilidade é com o indivíduo. A palavra ser entregue para o indivíduo. Eu estou pregando aqui para muitas pessoas, eu sei disso. Mas o Espírito Santo de Deus está individualizando a palavra. Porque o Espírito Santo valoriza indivíduos, pessoas, na sua personalidade, nas suas características. Deus não pode mudar a sociedade se Ele não mudar as pessoas. É nessa luta que a igreja está. Nós não queremos tomar o poder, nós não temos um projeto de poder. A igreja cristã de Deus, de Jesus, a igreja de Jesus não tem um projeto de poder. Quando nós chegarmos no primeiro escalão do governo federal, ou estadual, ou municipal, vamos dizer, agora vamos implantar o reino de Deus. Não é assim que acontece, não temos essa pretensão, porque o nosso projeto é o coração do indivíduo. É a mudança, é a transformação, é o arrependimento e é o novo nascimento de um por um, de cada pessoa de forma individual. E aí nós poderemos transformar toda a sociedade. A nossa pretensão não é nós chegarmos no poder e de cima para baixo forçarmos todo mundo a fazer o que a gente quer, o que a gente considera como vontade de Deus. Em hipótese alguma, nós estamos no trabalho, que alguns dizem da formiguinha, de um por um, mas o Espírito está nesse trabalho e nós não ignoramos o que o Espírito está fazendo neste tempo. É hora de você pregar para aquele seu primo distante, é hora de você ligar para o seu filho esta noite, antes de dormir, e dizer: filho, que Deus te abençoe, o Deus do seu pai, o Deus que tem cuidado de mim, é o Deus que quer cuidar de você, é o Deus que eu entreguei, a quem eu entreguei um dia a sua vida, desde pequenininho. É hora de você voltar para Ele, é hora de você pegar o telefone e ligar para sua mãe, para o seu pai e dizer: a minha oração é para que Deus convença o teu coração. Você não será salvo pela minha salvação, a salvação é individual. Todos nós sabemos muito bem disso. Deus, quando trata com um homem, Deus não instrumentaliza o homem à força, mas Ele dialoga com ele. Deus, Ele não coage, Deus, Ele educa, Ele integra o homem a si, porque o homem é um ser social, ele não é para ser manipulado por Deus, ele é para ser integrado a Deus. Essa é a grande ideia, o grande projeto, e a grande dificuldade que estamos vivendo em nossa sociedade, é que nós, além de estarmos nos desenvolvendo política, cientificamente, socialmente, estamos infelizmente tornando-nos raça de homens cada vez mais independentes de Deus, e cada vez mais rebeldes a Deus. Por que esse mundo está desse jeito, pastor? Porque estamos cada vez mais rebeldes de Deus. Os indivíduos estão cada vez mais distantes de Deus. E na somatória disso tudo, nós temos esse resultado lamentável. Quanto mais o homem se afasta de Deus, mais ele produz uma sociedade corrompida e que traz injustiça para o meio dela. Urge o tempo de voltarmos para Deus. Urge o tempo, este é o momento. Esta é a hora, buscar-me-eis e me achareis quando buscardes de todo o vosso coração. É hora de clamarmos a Deus. Clama a mim e responder-te-ei e anunciar-te-ei coisas grandes e ocultas que não sabe. É hora de buscarmos ao Senhor. Buscai ao Senhor em primeiro lugar e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas.
acrescentadas. Louvado seja o nome do Senhor. Pastor, que boa ideia! Então vamos instalar no nosso país essa teocracia. Eu já expliquei, é impossível. Nós não pensamos em bloco. Cada um tem um pensamento, cada um tem uma forma. É impossível nós instalarmos uma teocracia aqui. A democracia, ela acontece pela força do poder popular. É o povo, emana do povo o poder. A teocracia vem de Deus, com revelação. Mas é impossível para nós, pluralistas, cada um pensando de uma forma. Isso daria certo se todos nós servíssemos ao mesmo Deus. Mas somos plurais demais. Isso não consegue se acontecer. Então o que a gente pode fazer? O que a gente pode fazer é orar. É continuarmos interpelando o coração das pessoas pelo Espírito Santo de Deus, utilizando a sua gloriosa palavra. Não desanime de pregar. Não pare de falar. Não pare de acreditar. Tenha esperança, aleluia, porque a mensagem de Jesus Cristo, ela é poderosa. Ela é poderosa para fazer muito mais, abundantemente além daquilo que a gente pensa, daquilo que a gente imagina. Se você comparar a mensagem de Jesus Cristo com a mensagem dos grandes pensadores, Sócrates, Platão, Karl Marx, Freud e tantos outros, a palavra de Deus prevalece, porque a palavra de Deus, ela vem do Senhor, ela é a verdade em essência. Então faz com que nós compreendamos que não há outro modo, se não buscarmos aquele que um dia desceu e disse: eu sou o caminho, a verdade, não uma das, eu sou o caminho, não um dos. E só há uma possibilidade de chegar a Deus por intermédio de mim, disse Jesus Cristo. É nesta palavra que nós empenhamos. É nesta palavra que nós levamos adiante a nossa posição de liberdade. Você tem liberdade para escolher a que Deus servir. Se Deus é Deus, serviu. Se você acha que é Baal, então vá. Mas não fique cocheando entre dois pensamentos. É hora de você, que está se denominando cristão de verdade, se apegar com força, se apegar com toda intrepidez, com toda coragem nesta palavra verdadeira, se assumir aonde você está. Apesar que se assumir muitas vezes pode trazer para você mais hostilidade de qualquer outra coisa do que elogio e palmas, mas deixa eu te dizer, pode não valer tanto a pena aqui na terra, mas eu sei que um dia, meu irmão, lá no céu, você vai olhar para trás e dizer: valeu a pena estar com Deus, valeu a pena andar com o Senhor, andar com a verdade, do lado da verdade, com o Senhor. O cristianismo, em segundo lugar, ele advoga a justiça. Ele defende a justiça. Quando nós vemos injustiças sociais, crianças morrendo de fome, é fácil nós nos levantarmos e apontarmos o dedo e dizermos assim: está tudo errado. Mas é bom cada um de nós se aperceber e entender que com o mesmo modo enérgico, com a mesma força, com o mesmo poder que Deus vai cobrar de homens injustos, de nações injustas, e nós cremos no tribunal das nações. Deus trará à luz um dia, no momento chamado tribunal das nações, onde Deus julgará pequenos e grandes, vai julgar a dureza do coração de grandes líderes, vai julgar a dureza de coração de grandes nações, que espoliaram nações pobres, frágeis. O Senhor, com esta mesma dureza, Ele vai julgar as nossas posturas morais. Não pense que Deus não vai julgar com maior dureza aqueles que judiaram de crianças, e vai deixar de lado aqueles que deixaram os seus filhos para lá, que deixaram de educar os seus filhos no caminho que deve andar. C.S. Lewis disse certa feita: todas as vezes que o autor de uma peça de teatro sobe no palco, é para se encerrar com a peça, é porque chegou no fim. Quando o autor da história descer no palco, batendo palma e dizendo: acabou, é o fim, o Deus da história há de julgar grandes e pequenos. O Deus da história, o mesmo que há de julgar grandes líderes com grandes ações terroristas, há de julgar as nossas decisões morais, os nossos gestos, mesmo que pequenos. A palavra de Deus diz que Deus julgará até mesmo as palavras que saíram da nossa boca. Imagine as nossas posturas, as nossas ações. O Senhor vai pedir
dos patrões a morte de crianças que não tinham o que comer. Deus cobrará dos homens públicos a corrupção e o dinheiro que era para ser liberado para pessoas necessitadas. Cobrará o empobrecimento das nações. Vai cobrar do marido que gastou o dinheiro da família com a cachaça e com seus vícios de destruição. E cobrará também da fábrica da cachaça, do dono da fábrica da cachaça, que enriqueceu com a miséria alheia. Cobrará a exploração dos países ricos com relação aos países pobres. Ele vai cobrar de cada um, de mim, de você, condutas morais. Você que pratica obras dignas de trevas, Deus, Ele há de cobrar de cada um de nós e nos mostrar que de fato Ele está comprometido com a justiça de verdade. Ele é a própria justiça. O reino de Deus, a base do trono de Deus é a justiça. Então não pense você numa justiça no mundo. As coisas estão soltas, as coisas estão perdidas, não há quem olhe para nós. Há um Deus que olha. Há um Deus que um dia trará juízo a todas as coisas. Há um Deus que já tem na agenda dele o dia, a data, a hora, os minutos que ele há de julgar grandes e pequenos. A igreja de Jesus tem um posicionamento acerca da liberdade, acerca da justiça. E nós temos um posicionamento acerca do amor. A igreja de Jesus, ela expressa o conhecimento que ela tem de Deus pela sua prática de amor. Você tem demonstrado o quanto você ama Deus, amando aquele que está ao seu lado. Você tem expressado o seu grande amor para que aquilo que Deus fez para você e para a sua família, expressando o seu amor para aqueles que estão carentes à sua volta, para o seu próximo é aquele que está próximo de você. O mundo hoje sabe muito bem conjugar o verbo roubar, espoliar, subir, conquistar, ganhar, mas o mundo está pouco conjugando os verbos dar, entregar, doar, amar. A ciência nos tornou pragmáticos e frios de amor. A tecnologia nos vestiu de luxo, mas nos despiu do amor. A filosofia refinou a nossa forma de pensar, mas ela não nos socorreu a respeito do amor. A liberalidade moral diverte muita gente, mas faz com que estes estejam cada vez mais sedentos e famintos pelo verdadeiro amor. As pessoas aí fora ignoram tudo e deixam de lado, ignorando ainda mais o amor. Mas Deus está derramando o seu amor sobre a vida daqueles que têm abraçado a Ele, aqueles que têm corrido aos braços dEle, dizendo: Deus, a fome que há em mim, eu corri para tantas outras fontes, mas eu descobri o que me faltava de verdade, era a fonte inesgotável de amor que há em Ti, ó Deus. A Bíblia Sagrada diz em Romanos, capítulo de número 5, olha que interessante, versículo de número 5 também, mas eu gostaria de ler a partir do versículo de número 3, e não somente isto, mas também nos gloriamos nas tribulações, sabendo que a tribulação produz a paciência, a experiência, a experiência, a esperança. E a esperança não traz confusão, porquanto o amor de Deus está derramado em nossos corações pelo Espírito Santo que nos foi dado. O amor derramado pelo Espírito Santo nos nossos corações não traz confusão. Deus não é Deus de confusão. O Deus que nós servimos é um Deus de amor, de ordem, de decência. E este Deus que quer te abraçar. Este Deus que quer segurar nas tuas mãos e dizer: calma. Nós temos um posicionamento acerca da liberdade. Nós temos uma postura acerca da justiça. E nós temos uma expressão acerca do amor. Jesus é a expressão maior do amor de Deus. Mas Deus prova o seu amor para conosco, em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Logo, muito mais agora,
sendo justificados pelo seu sangue, seremos por ele salvos da ira vindoura. Haverá um dia chamado ira de Deus, tempo chamado de grande tribulação, juízo de Deus, dia da tratativa de Deus com toda a humanidade, onde Deus mostrará com o que ele está comprometido de fato, e todos entenderão que o que nós transformamos isso aqui está longe de ser o projeto inicial do coração de Deus. Mas Deus quer nos levantar nesta hora. Eu quero chamar o Rafael aqui atrás, ele vai louvar o Senhor com mais um cântico. Pastor Rony, talvez seja a pergunta que você me faça agora: como pregar o amor? Como pregar o amor a uma sociedade que odeia, que está confusa, está numa confusão só, está numa briga generalizada, está insegura, está fragilizada, pessoas acuadas dentro de casa com o coração apertado, pessoas que estão dentro de casa vivendo num egoísmo, com seus apetites e desejos. Os filósofos, eles discutem a realidade do amor, mas não chegam a nada. Os teólogos discutem a amplitude do amor, mas não chegam a nada também. Os políticos discutem a praticidade do amor, mas chegam a menos ainda. Os sociólogos discutem a atualidade do amor e não chegam a lugar nenhum. Só existe uma maneira do homem ter o amor em seu coração. É pelo derramamento do Espírito Santo nele. Só pode amar de verdade gente que está cheia de Deus. Se nós pregarmos o amor longe de Deus, o amor se torna vazio. Por isso, esta noite, eu prego a liberdade. Esta noite eu prego a justiça. E esta noite eu prego o amor. Aleluia. Glória a Deus. Eu prego o que eu prego, pela misericórdia de Deus, pela palavra do Senhor. Este é o nosso grito, este é a nossa proclamação, esse é o que arde no nosso coração, é o que nós desejamos. E nós só saberemos o que é liberdade, o que é justiça e o que é amor de verdade, quando nós abraçamos o Deus do amor, o Deus da compaixão e da misericórdia. Abrace o Senhor hoje, tu estarás abraçando o amor e a justiça. Abrace o Senhor hoje, e você saberá o que é liberdade no Senhor, a liberdade em Deus. Glória a Deus. Eu gostaria que você, no lugar onde você está, você adorasse ao Senhor conosco. Isso. Abra o teu coração e peça a Deus, derrame amor e me faça alguém que lute pela liberdade, pela justiça, dia após dia. Que eu não espere da massa, que eu não espere de um movimento social, de um partido político, qualquer que seja, de uma ideologia filosófica, um canto, que parta de dentro do meu coração, onde o Espírito Santo habita, que ele transborde em mim e que eu possa transbordar à minha volta justiça de verdade, que eu possa proclamar liberdade de verdade, e que eu possa fazer tudo isso cheio do amor de Deus. Rafael, aleluia. Oh, Espírito de Deus, Deus está aqui neste lugar. Se o sol se pôr e a noite chegar, tu és quem me guia. Se a tempestade me alcançar, tu és meu abrigo. Se o mar me submergir, a tua mão me traz à tona pra respirar, me faz andar sobre as águas. Tu és o Deus da minha salvação, és o meu dono, minha
salvação e o meu louvor. Se o sol se pôr e a noite chegar, tu és quem me guia. Se a tempestade me alcançar, tu és meu abrigo. Se o mar me submergir, a tua mão me traz à tona pra respirar e me faz andar sobre as águas. O Deus Todo-Poderoso, Ele te levanta. Tu és o Deus da minha salvação, és o meu dono, minha paixão, minha canção.